Olá pessoal, bem-vindos a mais um Raridades Inusuais. E hoje nós vamos falar de um tema que é, digamos assim, essencial, recorrente, inclusive, na nossa nova campanha no Catarse, o Emissários Sombrios, volume 2, segunda época, que vai contar com 4 narrativas de novos autores, né? 4 narrativas inéditas de novos autores, não exatamente inéditas no caso do Jonathan Wood, mas enfim, traduzidas pela primeira vez e republicadas depois de um longo tempo esgotada. Enfim, uma característica que tanto eu quanto o outro tradutor, que é o Fábio Aki, que também participa da coletânea, né, com sua própria narrativa, The Hanging, a suspensão, percebemos é que dessa vez as narrativas têm um foco muito grande na, digamos assim, no efeito cinematográfico, né? As narrativas são bastante cinematográficas, elas têm efeitos cinematográficos, elas têm estruturação de filme e elas dialogam com uma cinematografia complexa, né? Basicamente europeia, seja pelas locações, vamos dizer assim, seja pela temática em si, pela tendência vanguardista, a tendência experimental das tramas de uma maneira geral. Inclusive o próprio Fábio Aki menciona, né, a influência de Angelopoulos e tudo mais. Bom, então resolvi fazer esse Realidades Inusuais com obras que demonstram o diálogo entre literatura e cinema. Não são só, tem algumas adaptações, mas não são só adaptações. A minha ideia é essa espécie de diálogo, que eu acho que é muito enriquecedor das formas narrativas, das maneiras como as narrativas se estruturam. E esses diálogos que eu vou mostrar aqui, eles estão diretamente relacionados com as propostas narrativas do Emissários Sombrios, que são diálogos com o cinema. Poderiam ser filmes, poderiam ser curtas, poderiam ser narrativas cinematográficas mais ou menos obscuras. Cada uma dessas histórias poderia ser tranquilamente, e elas utilizam estratégias, né, de construção da trama que levam a efeitos cinematográficos, mas esses efeitos não são, assim, digamos assim, fixos ou sempre o mesmo, não é? Os resultados são sempre parecidos, não. Cada um utiliza estratégias diferentes e se chega a resultados também bastante instigantes, né? Nesse sentido, nessa proximidade com o cinema muito própria, né? De cada uma dessas, mas que é uma constante. Assim como na primeira temporada, as narrativas tinham bastante a ver com a questão da percepção podemos dizer, do meio ambiente, né? Uma boa parte delas passavam, né, com essa ideia de exploração, da colonização. E mesmo uma narrativa mais urbana, como a do Ray Russell na primeira temporada, também lidava um pouco com a colonização e relacionada mais ao tempo, né, do que propriamente ao espaço. Bom, a primeira obra que eu trouxe é uma adaptação mais simples, né? Aqui nós temos um que é Picnic at Wrangell Rock, do Peter Ware, traduzido no Brasil como Piquenique na Montanha Misteriosa, alguma coisa assim. Esse barulho é meu gato, um barulho estranho é meu gato. Bom, essa adaptação dos anos 70, 75, meados dos anos 70, é a adaptação, na verdade, desse livro que acompanha o do Ray, nessa edição, Criterion, né? Que é o Piquenique, o mesmo título, inclusive, Wrangell Rock, de Joan Lindsay, uma grande escritora digamos assim, de uma espécie de nova ficção australiana que surgiu ali entre os anos 50, 60, com autores como Kenneth Cook, né? Ela, John Lindsay, que eu acho que é um pouquinho antes, uns 40, 50. Eu sei que o período da guerra marca uma quebra muito relevante na produção literária da Austrália, Nova Zelândia, dessa região da Oceania. Quem é bastante especializado nisso é um colaborador usual da Rafos, né? Esqueci o nome dele. Escreve o Bizarrism, né? Ele é bastante versado nesses aspectos específicos da literatura australiana e neozelandesa, né? Da Oceania em geral.
E ela escreveu, então, nos anos 60, mais ou menos, tem a data, 67. Esse livro aqui, que é uma pérola do mistério. Existe aparentemente um capítulo que foi rejeitado pelas editoras que explica a história. Eu vou fazer um resumo muito rápido dessa história, porque ela precisa ser vista. Eu vou falar um pouco de histórias que você não consegue resumir. Não é porque vai dar spoiler ou bobagens assim. É que ela tem um conceito cinemático que, se você não testemunha, se você não assiste no formato como ele foi feito, se você assiste como narrativa oral, perde o efeito. Então é impossível de resumir. Mas a ideia é que, num determinado dia de verão, no início do século XX, moças de uma escola, de um internato de moças, né, na Austrália, vão visitar essa Ranging Rock, que é um monumento geológico antigo, ancestral, na região, não sei se de Vitória, sei lá. E três, eu acho, delas, incluindo uma professora, desaparecem sem deixar vestígios. A partir daí começam teorias, interpretações e uma série de ressonâncias muito perturbadoras. E isso que é interessante, o filme, ele é praticamente uma adaptação exata do livro. O livro, ele não foi pensado, é fácil de perceber por um parágrafo como esse, que ele não foi pensado para ser filme, mas tem uma fluidez imagética tão boa, tão eficaz, né, que você rapidamente lê esse livro e consegue vislumbrar as situações que estão sendo descritas ali. É um livro muito visual, mesmo que não tenha uma estrutura, como eu disse, cinematográfica, com muitos diálogos ou coisa de gênero. Interessante porque era uma visão muito clara de uma autora que ganhou 10 anos, menos de 10 anos depois, né, do lançamento da obra, uma adaptação praticamente perfeita. É quase como se fosse uma adaptação página a página disso daqui. Só que muito, digamos assim, a visão do Air é tão bem fluida do livro que ele consegue tirar o elemento extra, tipicamente literário, sem o prejuízo da própria narrativa. É uma coisa brilhante que raramente você vê em adaptações cinematográficas. Então aqui nós temos um diálogo estabelecido nos termos clássicos da adaptação cinematográfica. Mas não é o único tipo de diálogo, né? Talvez um diálogo assim esteja mais próximo do conto de Stephen Friedman, como se fosse uma adaptação de um filme europeu, obscuro, que ele tivesse assistido em Praga, né? A gente consegue fantasiar isso lendo o conto, né? Mas, como eu falei, não é o único tipo de diálogo que se estabelece entre narrativa escrita, narrativa filmada, que eu trouxe aqui para vocês. Um outro tipo de diálogo muito rico foi o que foi estabelecido entre essas duas obras. O romance O Ano Passado em Marienbach, que deveria ser um roteiro, mas quando vocês podem ver, ó, é um romance, ele tem tudo de romance, né? A própria estrutura dele, embora ele tenha fotos do filme, né? A própria estrutura é de um romance, né? Olha isso aqui. Não é? Uma página típica de romance. E o filme em si, no ano passado, em Marienbach, do Alan Resner, essa edição maravilhosa da Criterion, esgotada, né? Eu comprei na Livraria Cultura muitos anos atrás. Agora essa edição acho que são uns $500, esgotadíssima. E Blu-ray. O que acontece com o Ano Passado em Marienbach? O Rob Grier é um dos grandes propaladores do Nouveau Roman. Eu já comentei o Nouveau Roman em outras ocasiões anteriores, não vou me dedicar muito a esse tema, eu vou falar mais do Nouveau Roman no futuro, é um movimento importantíssimo. E ele também dirigiu filmes, né, depois de um certo tempo, um pouco em parte por conta dessa experiência aqui. Porque o que acontece? A ideia é os dois trabalharem, né?
e as ideias virem basicamente do Rob Grier, do roteiro em si, né? Mas começou uma espécie de cruzamento digamos assim, de vontades. É muito interessante. E este roteiro, que era para ser seguido como um blueprint, aqui vocês veem a complexidade disso daqui, né? Quer dizer, é um calhamaço escrito como cada detalhe de narrativa que você adaptaria à câmera daí, né? Então a ideia era o Alain Resnais seguir esse material religiosamente, como um blueprint, né? Como digamos assim, uma estrutura de planta de casa. Mas ele fez adaptações. O primeiro grande embate dos dois, na verdade, foi o casting. Porque se os personagens do X e do Y, né, os dois protagonistas masculinos, um deles é o Albertazzi, né, Giorgio Albertazzi, que acho que é o X. Até que o Rob Grier não ofereceu grande resistência. O problema é quando chegou no caractere da moça, né, que é a... Deixa eu ver aqui, vem. Ele divide os nomes em XY, XZ, não é? Eu acho que ela é a Z. Uma coisa assim, né? Não, acho que ela é Y. Ah, enfim. Né? O Z é outro cara. É coisa assim. Que era a Delphine Seyrig. A Delphine, né? Seyrig. Aí foi uma briga violentíssima entre os dois, né? E isso marcou um direcionamento. Simplesmente o Resnais passou a fazer as coisas da cabeça dele, seguindo mal o roteiro. E a crítica se dividiu nesse ponto. Isso acontece, aliás, nesse livrinho, né? No livrinho que acompanha o filme. Um dos críticos aqui fala que isso destruiu o filme, que era para ser muito mais experimental, virou um filme genérico, trazendo lá os trademarks de um certo tipo de novela vague francesa do período, né? Os cacoetes no Velho Vague. Enquanto outros falaram que não, que essa independência do Resnais pode criar um filme mais com marcas do Resnais de memória, que não eram tão fortes no roteiro original, mas que são interessantes no caso da cinematografia de um autor, como é o caso do Resnais, né? Enfim, aqui é um diálogo, não é bem um diálogo amistoso. Aqui a gente já está diante de um diálogo, de um conflito entre a visão do roteiro e a visão do diretor. É interessante que o roteiro do Resnais, do Rob Grier, é muito mais violento, o abuso, né? Por exemplo, aqui a cena do estupro é muito sublimada. É praticamente uma alucinação, né, do X. Mas aqui a cena ela tem requintes, detalhes e tem uma forte tendência sadomasoquista, que é do autor, que ele vai, digamos assim, empregar bastante nas outras adaptações que ele vai fazer ao longo da carreira dele como diretor de cinema. E como escritor também, claro. Enfim. Eu recomendaria... Eu não sei como consegui o ano passado em Mariambá, não sei se chegou a Versátil, talvez tenha lançado, mas eu recomendo a leitura do livro também. Eu fiz isso, assisti o filme assisti, sei lá, dezenas de vezes, mas eu li o livro pela primeira vez e foi uma experiência bem interessante, né? E por fim, eu vou apresentar para vocês duas visões puramente cinematográficas de um material literário, que é o livro O Salário do Medo, do Arnaud, Georges Arnaud, eu acho, né? Essa é a primeira versão do Ages of Fear, né? La Céleste de la Pure, do Clouzot, uma obra extraordinária, né? O Henri-Georges Clouzot é um dos meus diretores de cinema favoritos da vida, né? E essa obra é incrível, o niilismo dela é extraordinário e a maneira como se constrói uma situação em que os personagens aceitam uma espécie de autotortura
por pouco, na verdade, por quase nada. E isso é como se fosse quase uma fuga do tédio, daquela existência horrorosa daquele lugar, né, cíclica, em que eles estão meio que presos, como uma espécie de inferno. E essa, o Sorcerer, é a versão do William Friedkin, né, do mesmo roteiro original. Também extraordinário filme. Aqui é interessante que os dois filmes eles usam o mesmo princípio e a mesma ideia nihilista de que você está diante do horror do nada e diante do horror do nada a solução é você carregar assim, quilos, toneladas de nitroglicerina numa montanha para tentar usar como contrafogos, né, na explosão de uma refinaria de petróleo. Só que aqui tem um componente político, né? Porque eles... É dos anos 70, esse aqui é de 1953, né? Então esse aqui é dos anos 50 e esse aqui é dos anos 70. Nesses 20 anos entra uma trama política, né? E eles são como que proscritos politicamente, né? Aquele destino do exilado. E é interessante esse tema, essa atualização do tema que o Friedkin faz aqui. O exilado, ele tem que aceitar tudo. A condição, o mais triste do exilado é que a condição dele obriga que para ele sobreviver, não é que ele vai ser aceito, ele tenha o que comer, ele tenha emprego, ele consiga algo naquele novo país, sendo que a vida que ele tinha no anterior ele teve que atirar, né? Deixar, fugir às vezes com a roupa do corpo, com o que tinha na mão, com a família, às vezes sem a família. Então, para ele sobreviver, ele tem que se, digamos assim, prostrar, né, ao máximo possível e aceitar todo tipo de função e cargo, né? Então, essa ideia nihilista daqui, relacionada a uma espécie de huis né, de lugar sem saída, aqui se transforma numa declaração mais política, né? Mas os dois filmes são geniais. E o mais curioso desses dois filmes é que são duas leituras de um livro que eu nunca cheguei a ler, que é O Salário do Medo. É fácil de achar até na estante virtual, né? Eu até pretendo comprar em breve e fazer uma comparação dos três no futuro, né? Mas é interessante porque você consegue até estabelecer diálogos literários de diferentes adaptações e que muitas vezes se afastam tanto do original que você acaba prescindindo do original para ver as adaptações, né, fluindo. E, enfim, esses são diferentes diálogos, né? Aqui são três possíveis, são infinitas as possibilidades entre literatura e cinema, e algumas dessas possibilidades aparecem na nossa campanha, né? Nas narrativas dos Emissários Sombrios de Segunda Época, que eu espero vocês possam apoiar. Tem algumas recompensas legais e já estamos pensando em algumas recompensas adicionais, metas adicionais, né? Quando batermos os 100%. Então é isso. Uma boa noite, um adeus a todos, boa noite, bom dia, dependendo, né, do horário, ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem vendo, e até a próxima.